Fique em pé, pega a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta, por favor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Jeremias capítulo 33, verso 3. Nós vamos voltar, irmãos, com o nosso curso que nós tínhamos interrompido por causa da pandemia. A primeira quarta-feira de fevereiro, e uma turma aos sábados. Então vai ser quarta-feira às 20 horas, ao invés da gente fazer aqui na sala, que a salinha que estava aqui, não, vamos fazer aqui no templo. E vamos fazer uma turma também ao sábado às 17 horas. Então, se você quiser participar, você já pode vir participar conosco do nosso curso de liderança, liderança de GC. E nós vamos falar de muitas coisas legais, vamos ministrar algo muito profundo, né? É um curso muito profundo, muito legal, um curso que ao mesmo tempo fala de coisas teológicas, fala de coisas práticas. E o material está pronto, não fui eu que preparei esse material, nós já vamos pegar o material pronto. E toda vez que eu ministro esse curso eu saio impactado, porque a gente acaba relembrando algumas coisas e entendendo que precisa colocar algumas outras coisas em prática. Eu queria contar com você, a nossa igreja, ela caminha por meio dos GC, que são os grupos de crescimento. Você pode chamar também de grupo de celular, grupo de célula, e o nome é o menos importante, a maioria chama de grupo de crescimento, mas é o nosso GC. A nossa igreja, nós acreditamos que o nosso modelo de pastoreio é por meio dos GCs, sabe? Nós queremos crescer nessa cidade. É impossível um pastor ele cuidar de uma mega igreja, de uma igreja que está sendo relevante, se ele não tiver líderes compromissados no cuidado, no pastoreio, no discipulado. Quem está entendendo isso aqui, meus irmãos? Amém? Então eu queria contar com você. Se você esperar o pastor, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque um homem sozinho ele não é capaz de fazer nada. Agora, se você entender que o sonho de Deus para essa igreja envolve você, a sua casa, envolve você como líder, então eu quero desafiar você para participar conosco e ser um líder de excelência. Eu creio que você vai cuidar melhor do que eu, vai pastorear melhor do que eu, vai pregar melhor do que eu, vai ganhar mais alma do que eu, porque não é o pastor, é uma visão que Deus tem nos dado e você faz parte disso, em nome de Jesus. Amém? Jeremias 33, 3. É um texto que os irmãos já sabem de cor. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me. Há algumas versões, a corrigida é clama-me. Clama a mim. Clama a mim. Clama a mim. A versão que eu estou lendo aqui, a atualizada, é invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Vamos orar. Pai, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor.
Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor. Deus, nos leva, Senhor, a esse lugar das coisas ocultas em Ti. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria tirar esse texto aqui de contexto, porque esse versículo é uma verdade. Esse versículo, nós temos duas formas de interpretar a Bíblia. A primeira do versículo, quando você interpreta ele no contexto imediato. A segunda forma de interpretar a Bíblia é no contexto amplo, ou seja, a Bíblia interpretando a Bíblia. Eu estou tirando do contexto aqui de Jeremias, da história de Jeremias, que eu não quero entrar na história de Jeremias aqui hoje, mas não vou tirar o versículo do contexto amplo da Bíblia. Amém, irmãos? Quando nós olhamos aqui, invoca-me, um chamado de Deus, um chamado do próprio Deus para a nação invocá-lo, clamá-lo, buscá-lo. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Fala comigo assim, grandes. Aí grandes, olha Deus dizendo assim, e ocultas, que tu não sabes. Tem muita coisa que você não sabe. Tem muita coisa que você não sabe. E aquilo que você não sabe, Deus quer revelar para você no clamor. Quem recebe essa palavra? Eu tenho orado, irmãos, eu tenho orado. E a minha oração tem sido: Deus, revela ao meu espírito aquilo que está oculto em Ti, aquilo que ainda não posso acessar no plano natural. Deus, começa a me mostrar essas novas realidades. Se os irmãos me veem todo domingo, parece algo repetitivo, todo domingo eu faço isso há mais de 6 anos. Todo domingo eu oro antes de pregar: Senhor, me conceda espírito. E às vezes eu oro no plural: nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Mas isso para mim não é uma repetição ou uma oração que eu memorizei, não. Isso para mim é o versículo que, desde que eu comecei a estudar sobre essas coisas, é o versículo que persegue o meu coração. Nós vamos ler esse versículo hoje. É o versículo que persegue o meu coração, porque se tem uma coisa que nós precisamos, é acessar no espírito aquilo que a mente não pode acessar na carne. Tem muita coisa sobre Deus que nós não sabemos ainda. Tem muita coisa sobre nós que nós não sabemos ainda. Tem muita coisa sobre o reino do Espírito, sobre a vida espiritual, a vida no Espírito, o deleite no Espírito, que nós não sabemos. E essas coisas Deus quer tornar possíveis para nós. Deus quer nos levar para uma nova realidade. Olha só, se você ler o texto, as coisas são grandes, elas estão ocultas, nós não sabemos, mas o convite de Deus é: clame a mim e responder-te-ei, eu anunciarei. A coisa está oculta, a coisa é grande, ela está oculta, nós não sabemos, mas Deus quer anunciá-las para nós. Quem recebe isso? Irmãos, eu creio que nós vamos começar a viver tempo de Deus anunciando em nós coisas grandes. Deus entregando chamados grandes, visão que é grande, projeto que é grande. Deus entregando ministério, Deus ativando pessoas em algo grande. Pessoas que nunca sonharam grande vão passar a sonhar grande. Essa hora que você fala amém. Pessoas que nunca acreditaram que podia fazer obras maiores para Deus, elas vão começar a receber, se encher de um chamado que é maior do que elas. Deus vai começar, irmãos, a anunciar coisas grandes. Clame a mim, invoca-me e te responderei. Qual é a resposta de Deus? Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Tem muita gente que só não está vivendo ainda porque não sabe. A pior coisa que tem é a gente caminhar sem saber quem somos. Abra a sua Bíblia, deixa uma fita marcada aí em Jeremias, vamos voltar para ele. Vem aqui em 1 Coríntios capítulo 2.
versículo 4. Os irmãos também me viram orar muito esse texto. A minha palavra e a minha pregação não consistiram, 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Sabedoria de Deus em mistério. Outrora, o que está dizendo aí? Oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Para aqui, irmãos, depois a gente continua. Paulo, ele está dizendo, um dos homens mais sábios. Se fosse nos dias de hoje, não saberíamos falar quais cursos acadêmicos o Paulo teria, quais diplomas o Paulo teria na sua parede. Um homem que falava vários idiomas, discursava com os reis. Ele começa dizendo assim: a minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem, em palavras persuasivas de sabedoria. Aí ele continua dizendo assim: nós expomos uma sabedoria que outrora estava oculta, que outrora estava em mistério. Sabe o que Paulo estava dizendo? Aquilo que estava oculto no reino do Espírito, aquilo que estava no mistério de Deus, Deus me revelou na vida espiritual, e eu estou expondo essas revelações para vocês. Paulo, em outras palavras, disse: eu estou levando vocês a um nível que eu já acessei na realidade do Espírito. Sabe que existe um clamor para esse novo tempo, para essa nova geração de pregadores? E eu tenho orado para que isso alcance a minha vida. É que a gente comece a levar a igreja no nível que a gente está indo. É que a gente suba a níveis extraordinários de revelação, e a gente consiga levar outras pessoas conosco. Que a gente experimente algo tão maravilhoso no reino do Espírito, e que a gente derrame isso sobre outras pessoas. Que a gente não derrame sobre as pessoas linguagem persuasiva e sabedoria humana. As pessoas não serão edificadas pela ciência, as pessoas não serão edificadas por técnicas como de coach e etc. As pessoas serão edificadas quando nós acessarmos as coisas ocultas e revelar essas coisas para elas. Vocês estão comigo? Coisas ocultas sendo reveladas, coisas que estavam inacessíveis, agora são acessíveis. Coisas que não podiam ser acessadas, agora estão disponíveis, por causa da revelação de Deus. Versículo 9, como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que tremendo esse texto. Coisa que olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem. Está oculto. Coisa que o homem não sabe, coisa que não pertence à realidade, pelo menos não à realidade momentânea, pelo menos não aquilo que ele está vivendo naquele momento. O que o olho nunca viu, o que você nunca viu, o que você nunca ouviu, o que você nunca imaginou que pudesse viver, nem Deus. Coisas que até o presente momento estão ocultas. Você não sabe, e porque não sabe não vive, porque não sabe não desfruta, porque não sabe não deleita essas coisas. Verso 10, Deus nula revelou
pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O que Deus quer revelar para nós, o que o Espírito vai fazer na realidade dele. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Que coisas são essas? Que coisa que Deus vai anunciar para você? O que seus olhos nunca viram, o que seus ouvidos nunca ouviram, e que o seu coração nunca sonhou. É o que Deus vai derramar sobre a tua vida nesse tempo. Quem crê nisso, diga amém. Choravaravaravas xerecanda rabracanta roba serere barabas roba rabalabara chorerecanda rabra sorere barabras chora na rabanda rabacou radaraba charabandaras rando chundurumbandas yere que chorada canda rabarache radaraba cara choro baranda rabazoro soriandre requeta rabaraba chorabada rabaxere de baraba. Sim, Espírito Santo. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Verso 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nisso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas que você não vão conseguir discernir na mente, não vão conseguir dominar na sua intelectualidade. Por que tem muita gente que rejeita a vida no Espírito? Tem muita gente que rejeita os dons do Espírito. Tem muita gente que rejeita a vida num plano espiritual, porque as pessoas querem dominar, querem ter controle, querem as informações no âmbito natural. Elas querem discernir com a mente, elas querem dominar com a mente, elas querem ser racional o tempo inteiro. Mas a Bíblia está dizendo aqui, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se discernem no Espírito. As coisas do Espírito se discernem no Espírito. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Escuta, está chovendo, não distrai não, fica comigo, distrai não. Chuva tem a vida inteira, fica aqui. Deus vai revelar para nós algo tão profundo, algo que estava tão oculto, que no princípio vai parecer até loucura. Quem está comigo? Irmãos, eu já vivi coisas que no princípio eu falei assim, isso parece loucura. Eu me lembro o testemunho do pastor Antônio Cirilo, o cantor, pastor Antônio Cirilo.
Ele contou uma vez que ele estava num quarto de hotel. Ele foi tão tomado pela glória de Deus que ele começou a ficar até com medo daquilo que estava acontecendo ali. Foi algo que saiu do controle daquele homem naquele momento. Deus vai nos levar no nível superior à nossa intelectualidade. A revelação não vai ser na mente, a revelação vai ser no Espírito. Verso 15: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquilo que está em Cristo. Paulo termina falando, começa dizendo sobre discernimento que não é natural, é espiritual. E termina dizendo que Deus está dando para nós, dando para a sua igreja, a mente de Cristo. Os pensamentos de Deus. Vem aqui em Romanos, volta aí algumas páginas, Romanos, capítulo 11, verso 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Amém. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é capaz de ter a profundidade do conhecimento de Cristo? Escute. Os tesouros de Cristo estão em profundidades. Os tesouros do conhecimento de Cristo estão em profundidades, em lugares ocultos, como os tesouros. Normalmente os tesouros são escondidos. E para você achar esse tesouro, você precisa de um mapa. Você precisa de uma direção. Você precisa de um caminho. Você precisa ouvir de quem guardou o tesouro, aonde o tesouro está. E é por isso que o convite de Deus é: clame a mim, eu vou te mostrar aonde estão os tesouros ocultos de Cristo. Tem muitas, irmãos, parece estranho o que eu estou dizendo aqui agora, que eu vou dizer aqui agora, mas tem muitas pessoas na igreja que nunca nem procuraram um mapa do tesouro.
Tem muita gente que nem está com o coração desesperado para viver mais de Deus. Mas será que eu estou pregando para alguém que parece que de alguma forma o seu coração queima? Você não sabe explicar, mas parece que nunca está bom. Tem alguém assim? Eu estou sozinho aqui hoje. Será que eu estou sozinho aqui? Não. Parece que nunca está bom. Nunca está bom. Por que nunca está bom? Porque você sabe, quanto mais você sabe, mais tem coisas ocultas para você desvendar. Então você clama mais, então você busca mais, então você se inclina mais, porque você sabe que tem mais. Olha só, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Deus, na realidade do Espírito, quer revelar para nós coisas insondáveis e inescrutáveis, que só podem ser acessadas na realidade do Espírito. Agora, a palavra aqui é um clamor. Vem aqui para Colossenses, capítulo de número 2. Aleluia. Verso 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e pelos quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Compreender plenamente o mistério de Deus. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Paulo está travando uma luta. É uma batalha. Mas a batalha de Paulo não é por libertação. A batalha de Paulo não é por prosperidade. A batalha de Paulo era: eu estou lutando uma luta, mantendo uma luta por vocês. Para quê? Para que os seus corações sejam tomados pela uma forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente, na sua totalidade, o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros, olha só, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Sabe que coisas são essas que estão ocultas? Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim e eu vou te anunciar. Eu vou te dar o mapa do tesouro. Clame a mim. 1 Coríntios, Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1.
verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais. Espírito de sabedoria e revelação. O que é uma revelação? O que é uma revelação, irmãos? Uma revelação é você tornar visível o invisível. Não é do meu tempo, mas os irmãos devem lembrar, antigamente como eram as fotografias. Não é do meu tempo, mas antes a gente tirava, a gente não, né? Alguém tirava uma foto, é do tempo do Bruno, e ele ia para a praia com a família, tirava uma foto, aí ele voltava com um filme. Eu não sei como que era, eu acho que é mais ou menos assim, não é do meu tempo. Aí ele levava numa loja específica, eu não vou falar o nome da loja, porque nós estamos aqui com milhões de pessoas nos acompanhando aqui ao vivo, eu vou fazer propaganda de graça. Aí, levava o filme numa loja, e aquele filme era revelado, ele falava assim, ó, revela para mim. Ele dava um dinheiro e falava assim, revela isso para mim. Então aquilo que era pequenos quadradinhos, que ele olhava assim, via mais ou menos como poderia ser aquela foto. Depois da revelação era a imagem real nítida. Quem está entendendo isso aqui? Isso são revelações. Eu sei que é do seu tempo. Acho que tirando aqui, acho que 2 pessoas aqui, acho que do tempo todo mundo está aqui hoje. Só nós 3 aqui, ó. Só nós 3 aqui, eu acho. O resto é do tempo da Jéssica, velho. O que são as revelações? Coisas que você olhava e que às vezes não fazia sentido nenhum, começa a ter sentido para você. Tem muito crente, irmãos, escuta isso aqui, vivendo vida espiritual. E a compreensão que eles têm das coisas espirituais são aqueles filmes que eles olham e vê aquilo preto e pequeno. Sabe o que essas pessoas precisam? Revelação. Revelação. Deus quer tornar grande o que para você é pequeno. Deus quer aumentar o seu nível de compreensão na revelação dele. Pastor, onde está isso na Bíblia? Acho que eu vou parar de abrir os textos, eu estou abrindo muito texto hoje. Mas vamos mais um. Atos capítulo 10. Vocês estão comigo, irmãos? Atos capítulo 10. Versículo 44. Revelação aumentando compreensão. Uma realidade nova que aumenta uma compreensão. Uma revelação também pode chamar de acesso a uma realidade inacessível, uma realidade nova.
Pedro está pregando sobre a casa de Cornélio. Olha o que acontece. Estando Pedro, ainda Pedro falava essas coisas. Esse é meu sonho, irmãos, meu sonho. Meu sonho é, estando Nilson ainda falando essas coisas, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. Esse é meu sonho, irmãos. Meu sonho de consumo. Se você quiser orar por mim, por alguma coisa, eu vou orar para o meu pastor. Ore por isso, Deus. Quando o Nilson estiver pregando, Deus, que o Espírito Santo caia sobre as pessoas. É meu sonho viver isso. Mas vamos lá. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha só, os gentios não estavam vivendo o dom do Espírito Santo, era oculto aquilo para eles. Era uma realidade que eles ainda não haviam conquistado em Deus. Olha o 46. Pois ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou a Pedro. Aqui é um outro contexto. A palavra engrandecer é tornar grande ou tornar maior. Mas como tornar Deus maior? Eles receberam uma nova realidade de vida, eles receberam acesso para uma vida espiritual, e eles, enquanto oravam em línguas, e escute a oração em línguas, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, é a oração de quem fala mistério, é a oração de quem revela, de quem ora em mistério e revela palavras em mistérios. Palavras ocultas. Eles estavam orando em mistério. Enquanto oravam em mistério, engrandeciam a Deus. Mas nós temos um problema aqui. Se Deus não pode ficar maior do que já é, como eles estavam engrandecendo a Deus? Na verdade, Deus não estava aumentando de tamanho em relação de Deus para com Deus. Deus estava do mesmo tamanho, como sempre foi, soberano. Mas para aqueles homens que estavam orando em mistério, Deus estava ficando maior. Quem está entendendo isso aqui? Pastor, me explica melhor esse negócio. Enquanto eles oravam em mistério e experimentavam uma nova realidade do Espírito, eles começaram a enxergar um Deus que estava ficando cada vez maior, mas não um Deus maior em relação a si mesmo, mas um Deus maior em relação à compreensão. Vocês estão comigo? Quando você começar a viver a realidade do Espírito que Deus tem para você, acessar coisas que você não havia acessado antes, você vai começar a orar e começar a receber essas coisas espirituais ocultas. Você vai engrandecer a Deus. Deus não vai ficar maior do que já é, mas Ele vai aumentar em relação à sua compreensão. Existe uma diferença entre você olhar para um avião no aeroporto, uma aeronave em pouso no aeroporto. Existe uma diferença entre você olhar para ela no aeroporto e você olhar para ela voando nos céus. Uma mesma aeronave, um mesmo avião, quando você olha para ele, ele é grande, imenso. Mas de repente aquela mesma aeronave passa a quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então você olha para ela e ela parece ser tão pequena, mas é o mesmo avião, enxergados em distâncias diferentes, com visão diferente. Sabe que um avião, quando está muito alto, ele fica pequeno? Porque está fora do alcance dos seus olhos, está fora da sua capacidade de observá-lo plenamente. De certa forma, um avião está fora do raio de ação, na sua capacidade de enxergá-lo.
espírito de sabedoria e de revelação. Quem está falando coração assim, Senhor, me leva nesses mantos aí. Eu falei agora igual os nossos irmãos pentecostais, Senhor, me leva nesses mantos. Me leva nos mantos, Senhor. 2021, irmão, seja esse ano. Que o seu coração seja igual ao do Davi. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na sua casa, que eu possa habitar na tua presença, para contemplar o Senhor, para contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo. Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Os irmãos lembram como começa o livro de Efésios? Efésios 1:3. O Senhor já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E o que estão em Cristo? Em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Agora, por que nós não vivemos? Porque você não sabe. Porque está oculto. Você precisa de revelação. Deixa eu perguntar algo. O Bruno tirou a foto, levando o filme para revelar numa empresa. Aquelas fotos, o filme, já pertence a ele, sim ou não? Pertence ou não pertence? Já é dele ou não é dele? Agora, ele pode guardar o que já é dele no filme e de vez em quando ficar olhando para aquele filmezinho, tentando imaginar o que poderia ser, ou ele pode ir revelar aquilo e viver a realidade de forma plena. Deus já deu. Agora nós precisamos que aquilo saia do oculto e venha para a realidade acessível a nós. Agora, pastor, o senhor falou tudo isso, pastor, eu até gostei. Agora, como que eu faço isso? Clame a mim. Clame a mim. Clamor, uma busca. Um tempo atrás eu estava admirando muito, eu admiro até hoje, mas foi logo no início, né, quando a gente conhece uma pessoa, o pastor Luciano Subirá. E eu ficava deleitando em ver aquele moço pregar. Ele pregava muito na Lagoinha. Teve um dia que ele brincou que só faltava a carteirinha de membro, o resto toda já tinha. Luciano Subirá, quando ele chegava na Lagoinha, o pastor Márcio falou para ele assim: filho, quando você estiver em Belo Horizonte, filho, chega aqui e prega, não precisa nem de falar nada, chega, eu já te dou o microfone e você prega. Era direto ele pregando, e eu ficava ali, irmãos, pensa num cara sentado na cadeira ali, a boca aberta, só comendo, só bebendo daquilo que Deus tinha dado para ele. Eu ficava pensando, eu sentado na cadeira pensando assim: gente, como que um homem pode ter tanta revelação de Deus? Como que alguém pode pregar tão bem? Aí um dia ele falou: gente, sabe qual que é o meu segredo? Aí eu já fiquei assim: pô, o segredo do cara, ele vai contar o segredo dele, eu preciso aprender isso. Ele falou assim: o meu segredo, as minhas mensagens não vêm enquanto eu estou estudando a Bíblia, elas vêm enquanto eu estou orando. Quando eu estou orando, vêm as revelações daquilo que eu já li. Aí o Luciano Subirá contou um segundo segredo. Aí eu falei: eu tenho que viver essas coisas, eu preciso tentar fazer isso. Ele falou assim: eu oro muito em outras línguas. Eu não vou falar mais sobre outras línguas aqui, irmãos. Nós temos até uma mensagem já aqui na igreja. Depois, se os irmãos quiserem ouvir, os irmãos vai lá, aqui na nossa igreja da Lagoinha, no nosso canal, nós temos uma mensagem sobre línguas. Mas deixa eu dar uma pincelada aqui, irmãos, é porque eu entrei nisso. 1 Coríntios 14. Porque no clamor de Deus,
Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Em espírito fala mistério. Em espírito fala mistério. Verso 14. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, ora de verdade, ou ora bem, mas a minha mente fica infrutífera. A oração em línguas é a oração que nós oramos em mistério com Deus. Algumas Bíblias, ao invés de falar fala mistério, fala verdades ocultas ou segredos divinos. Quando nós estamos orando em línguas, nós estamos fazendo a oração no âmbito de coisas ocultas. Nós estamos recebendo verdades ocultas no Espírito e estamos falando para Deus coisas ocultas que nem nós sabemos. Você sabia que tem coisas em você que são ocultas em você e você não sabe delas? Sabia disso? Você sabia que tem áreas da sua vida que você nunca orou porque você não sabe que está aí em você? Existem traumas na sua vida, bloqueios emocionais e espirituais que você talvez viveu na infância e você não sabe, porque o seu cérebro criou uma defesa e ele escondeu aquilo de você, ficou oculto e você não sabe. Você não sabe porque você é assim, está na realidade das suas emoções e uma defesa das suas emoções foi gerar um bloqueio, você não sabe. Mas quando você está orando em línguas, talvez você está tocando nessas áreas que você jamais tocaria, porque elas estão na realidade de coisas ocultas. Quem está entendendo isso aqui? Quando você começa a interceder em outras línguas, você começa a interceder por coisas que o Espírito Santo te leva, que você jamais vai saber, coisas ocultas. Você sabia que quem ora muito em outras línguas vive menos preocupação? Os pais começam a orar pelos filhos em outras línguas. Aí de repente naquele dia iria ter um acidente com o seu filho. Aí o Espírito Santo te revela de forma oculta. Você está orando. Aí Deus está indo lá, dando livramento. De repente Deus está entendendo assim: Senhor, vai lá, dá livramento meu filho, que aquela van vai bater e ele iria morrer. Ou seja, você está orando, você não sabe, mas está desfrutando de algo que você não sabe, estava oculto a você. Agora imagine se Deus tem que revelar para você assim: ora, porque a van ia bater e seu filho ia morrer. Aí você põe a mão no coração: Senhor, aí já acabou tudo, perdeu. Deus vai dar o livramento, mas você já desgastou emocionalmente. É por isso que para os pregadores, pastores, e nós respeitamos muito aqueles que não creem em outras línguas, que são os tradicionais, aqueles presbiterianos que não são continuistas, nós respeitamos muito eles, entendemos que eles são usados por Deus em outras áreas, são ótimos cristãos em outras áreas, mas nós que cremos e recebemos essas coisas, nós entendemos que a oração em outras línguas é a oração mais eficaz que alguém possa fazer, viver e ter, para desfrutar do clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Fique em pé, por favor. Tem coisa grande para você. Pastor, por que eu nunca vivi essas coisas grandes? Porque estavam ocultas. Pastor, o que eu faço? Clame a Deus. Busque a Deus. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes.
2021 você vai parar de andar no escuro. Você não vai andar no escuro. Você vai andar em revelação. Você não vai conhecer em partes, você vai conhecer na totalidade. Escute isso aqui, é profético. Ainda que você não consiga viver tudo o que Deus tem para você, porque depende do tempo, você precisa no mínimo saber onde Deus vai levar, quais são as coisas grandes que Deus vai te levar um dia. Coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Nós falamos de alvos, teve muita gente que preencheu os alvos sem sequer orar. Aí no meio do ano ela tem que rasgar tudo e falar assim: não era muito isso que Deus queria para mim. Quem está entendendo? Clame a mim e responder-te-ei. Anuncie, quem está dizendo isso aqui é Deus. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Em nome de Jesus. Pai, faça isso ser mais do que um sermão, Senhor, mais do que uma mensagem. Faz isso ser mais do que um sermão, mais do que uma mensagem, Senhor. Que isso seja uma vida para o nosso espírito. Que isso seja uma vida para a nossa vida. Que isso seja uma vida para nós, Senhor. Nós queremos perseguir essas coisas. Pai, em nome de Jesus, Pai. A minha oração, Pai, é assim como o Senhor fez com Kenneth Hagin, que começou, ó Pai, um dia a ensinar sobre essas coisas. Assim como daquela vez que eu aprendi, ó Pai, eu comecei a orar e o Senhor me deu aquela revelação na torre aquele dia. Deus, faça isso com as pessoas, ó Pai, daqui da nossa igreja. Faça isso, Senhor. Assim como Paulo intercedeu pelos irmãos de Colosso, pelos irmãos de Éfeso, pelos irmãos de Corinto, eu intercedo pelos irmãos aqui de Promissão, Pai. Que eles vivam uma realidade espiritual de coisas que eram ocultas, talvez até ontem, mas a partir de hoje, eles viverão uma realidade espiritual. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe. Amanhã, às 15 horas, teremos um culto aqui, tarde com Deus. Se você puder vir, vai ser uma bênção, vai ser um privilégio. Nós vamos depois tomar um café da tarde juntos. Vai ser algo para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe. Que a graça do Senhor, Deus, o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz. Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Em nome de Jesus.